capacidade de renegociar as próprias dívidas, dado que essa relação dívida-PIB está estourando, e alguém vai precisar fazer uma reforma fiscal focada em despesa colossal. Seremos nós a fazer isso. E quando eu falo aqui, eu deixo aqui, se irão sabatear os outros pré-candidatos a presidente, jogue um desafio para eles. Se eles falarem, eu tenho uma agenda fiscal também arrojada igual a do Renan tem, o Kim Kataguiri protocolou a PEC com essa reforma fiscal, ou seja, o projeto já está lá no Congresso Nacional. Pede para eles endossarem, coletar a assinatura pelos partidos deles, porque nós precisamos e essa PEC faz as desindexações, desvinculações, mexe com os privilégios, mexe também com renúncias fiscais zilhardárias que existem para inúmeros setores no Brasil. E aí a gente anda com a questão econômica que vai me permitir reduzir os juros. Reduzindo os juros, eu também reduzo os gastos do governo, porque no fundo a rolagem da dívida é ligada a isso, e me permite ter espaço discricionário para investimento. Que aí eu posso discutir coisas legais com o Serjão, pro Serjão não querer pegar o avião e ir embora. E no fundo é isso. Um país que não tem capacidade de investir é um país que não tem capacidade de imaginar e sonhar coisas diferentes. Não adianta, que adianta falar, eu vou fazer foguete, tá? Tem dinheiro para fazer uma estrada ligando Alcântara com seus quilombolas a algum lugar? Não tem. Não tem dinheiro para nada. Não há. E o pouco que tem ainda é emenda de deputado que gasta com besteira, para colocar aqui. Então, essas duas coisas, segurança pública e uma reforma fiscal, vão me permitir ter um colchão de credibilidade e entrada de dólares no Brasil e uma calmaria do ponto de vista econômico, enquanto eu retomo uma dignidade para nós. Isso é base. Isso seria, vamos dizer, a base que eu preciso para começar. Você acha que seria o quê? Tipo, no planejamento de vocês é o quê? Os 2 primeiros anos? É o quê? Quanto tempo vocês? Não, a reforma fiscal eu preciso fazer antes de eu assumir, na transição. Entendi. Existe todo o presidente, ele passa uma PEC de transição. O Lula passou. Eu preciso passar a PEC que o Kim protocolou na transição. Entendi. Eu tenho que gastar capital político. Porque aí você já entra votando ela, é isso? Eu já entro com ela votada. Tá. Eu tenho que botar na transição. Então eu tenho que usar toda a credibilidade de uma vitória eleitoral para passar essa PEC fiscal. E aí, a curva, né, a expectativa de juros no Brasil ser decrescente, dinheiro entra e a gente começa a reverter a expectativa negativa na economia brasileira. E aí as pessoas começarem a imaginar, dá pra ter investimento de longo prazo aqui. E ao mesmo tempo, aí eu iniciar meu enfrentamento ao crime organizado, que vai me gerar uma legitimidade e ao mesmo tempo uma retomada dessas áreas. Isso são a base, é a base de tudo. Aí eu preciso começar. Primeira derivada da área econômica. Eu preciso ter uma reforma de competitividade. E o que é reforma de competitividade? Eu faço um primeiro ano. Eu tenho que passar uma agenda que facilite contratação, demissão, abertura e fechamento de empresas. Eu preciso endereçar os investimentos em infraestrutura, estradas de rodagens, ferrovias, energia, para começar a ter complexos econômicos mais funcionais no Brasil. Eu preciso ter marcos regulatórios, por exemplo, ligados à cobrança de dívida no Brasil, que você cobrar uma dívida no Brasil é um caos. Um banco te emprestar um dinheiro e você coloca uma garantia, uma máquina numa empresa. Para cobrar a máquina e para o banco pegar a máquina em pagamento, se você não pagar, são anos. Então o banco é mais fácil de cobrar um spread bancário muito alto, porque ele sabe que a capacidade de cobrança dele é baixa. A gente tem que facilitar isso. Eu odeio o banco. Dito isso, eu entendo a lógica do banco saber que ele vai tomar um calote quase sempre. Então tem que facilitar. Deu uma garantia, seja fácil de executar. A gente tem que ter maior velocidade nesses processos. Tudo isso facilita fazer negócio. E tudo isso facilita com que um gringo venha pra cá instalar uma fábrica, ou que um brasileiro tire o dinheiro dele da renda fixa, um empresário, e comece a investir em negócios aqui. Tudo isso somado à reforma fiscal, que andou, vamos dizer, como eu posso colocar aqui, que permitiu que os juros ficassem mais baixos, o dinheiro entrasse, não só dinheiro de especulação, como a gente tem com juros. Só uma reforma fiscal, ela já ajuda também investimento externo no país, né? Óbvio. Porque aí reduz o problema do Brasil. O risco no longo prazo. Muita incerteza, né, cara? É lógico. Muita incerteza que empresa que vai colocar uma grana aqui, vai colocar uma empresa aqui, uma incerteza, porque a gente tem incerteza em vários setores, tem incerteza trabalhista, né, que tem esse problema todo, tem incerteza política, né, e tem incerteza fiscal também, né? Perfeito. Isso aí as empresas não querem, né? Elas fogem, né? Exato. E isto é, vamos dizer, isto é o que precisa ser feito. Então eu tô falando aqui do primeiro ano, uma agenda fiscal, um enfrentamento ao crime organizado e uma agenda de competitividade. Porque eu endereço a questão econômica brasileira para o médio prazo. Na verdade, se a gente trata esses marcos regulatórios e faz as reformas de competitividade e já resolve o fiscal, meio que eu enderecei a questão fiscal do Brasil para os próximos governos. Isso precisa ser feito. A gente precisa dar um marco, igual a gente falou do Plano Real. O Plano Real, querendo ou não, entrou PT, entrou Bolsonaro, entrou Temer. Todo mundo manteve o Plano Real. A política monetária pode ter sido infeliz em alguns momentos, mas o Plano Real foi mantido. A gente não vive aquele momento que a gente estava descrevendo no começo da live. Então nós temos que ter um marco fiscal que será mantido no long run. E é isso que nós queremos fazer. Esse é o nosso Plano Real para a gente andar com esse assunto que não deveria ser
polêmica. Aproveitando que você entrou nesse assunto, que é uma das perguntas que a gente faz para os candidatos, é o seguinte, tá? Hoje, se você fosse escolher um perfil para compor a pasta econômica, o Ministério da Fazenda, ou um nome, se você já tivesse, se você quiser revelar também, pode falar a respeito disso? E qual que é a sua relação com a Faria Lima? A gente sabe que a Faria Lima, toda eleição, ela faz uma cartinha dizendo a respeito do que ela espera do próximo presidente e quem ela apoia, né? Inclusive, a gente teve que, na última eleição, foi o Lula e muitos dizem que isso foi decisivo, inclusive, do mercado apoiar aí a campanha do Lula e o Lula se eleger. O que você acha? Que não dá para colocar vendedores de Banco Master. A Faria Lima também quer dar muitos pitacos, mas andava vendendo o Banco Master até ontem. Esta é uma triste realidade de muitos elementos na Faria Lima. Tá muito preocupado com a agenda econômica, mas estava enfiando Master no cliente até agora. Então, eu tenho minhas ressalvas com a Faria Lima, no sentido de que a Faria Lima, ela faz as apostas políticas dela e quase sempre é puro lixo. A Faria Lima fez as pessoas acreditarem que o Tarcísio seria candidato. E fez preço em cima. Depois falou que o Ratinho seria candidato. Depois falou que o Leite seria candidato. Agora tentou fazer uma aposta meio manca no Zema. Eu não sei se a Faria Lima tem que ser tão ouvida assim. Eu não sei. A agenda minha fiscal, se eu falar isso pra um banqueiro, se eu falar pros caras dos fundos, isso aqui é música pros ouvidos deles. É música pura. O que ela tá falando é lindo. Agora, eles nunca me consideraram. Agora, a boa parte deles vão me considerar simplesmente porque eu apareci melhor nas pesquisas. Agora, vamos dizer, eu sou agora um grande músico pra tocar a música que eles ouvem. Antes, não. Então, assim, a relação com a Faria Lima, ela tem que ser uma relação pragmática. Pragmática. Porque senão eles fazem preço em cima de você. E a questão toda pra mim é o seguinte, eu não vou não vou estabelecer os nomes para um time econômico nosso baseado no o que a Faria Lima quer, mas sim o que o Brasil precisa. A Faria Lima, muita gente na Faria Lima quer, por exemplo, que a questão das terras raras, como eles são curto-prazistas, seja assim, vamos ver um marco regulatório que ajude alguém a vir aqui, botar umas minas e levar aquilo embora. Entreguismo, né? É isso. Entreguismo. É isso. O entreguismo é a coisa mais fácil do mundo. Faz preço pra Faria Lima falar que eu vou privatizar a Petrobras. Eu não quero privatizar a Petrobras. Então, eu não estou afim de fazer preço com eles a todo custo. E esse é o ponto que é central. Ninguém tem uma reforma fiscal, que isso eles amam, mais ousada do que eu. Dito isso, todo o restante, vamos sentar e conversar. Porque a gente tem que ter, aí sim, um projeto de Brasil, que acho que é uma coisa que a pergunta inicial do Cerejão. Onde eu quero chegar com isso? Se eu aumentei minha capacidade de investimento, eu gerei uma segurança, uma perspectiva futura pro Brasil, e as pessoas conseguem andar na rua sem ter o celular roubado, aí eu posso começar a imaginar como resolver os assuntos. Como entrar nos grandes temas. E tem um acelerador nesse processo, que é essa questão das terras raras. Só que essa é uma discussão soberanista sobre terras raras. Porque é sobre, não como o Brasil ou como empresários brasileiros ganham dinheiro com isso, e sim como o Brasil se reencaixa numa nova cadeia produtiva global, de maneira soberana, e aproveita que ele tem meio que, o Sergião me corrija, 20% das reservas globais desses minerais aí, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, 24 milhões de toneladas, né? Só perde para a China, e a terceira, que é a Índia, é 6 milhões, né? Então, assim, o Brasil, ele é uma posição do Brasil, ela é violenta, e fora que tem coisas aqui que só tem no Brasil, né? Nióbio, por exemplo, é Araxá, a maior reserva do mundo. Posso fazer uma pergunta? Nióbio é uma terra rara? Ou não é? Não. Ele tem um estado igual o quartzo, que tem aquele quartzo super clean que tem nos Estados Unidos. Terras raras mesmo, do ponto de vista, assim, né, químico e tal, são só aqueles 17 elementos ali, liderados pelo lantânio. Lantanídeos. São os lantanídeos de Minas, né? Durante muitos anos na geologia, a gente sempre chamou eles de lantanídeos de Minas. Porque o lantânio é o principal, e o lantânio, para quem não sabe, é um dos principais elementos hoje para fazer bateria. Entendeu? A bateria de lantânio. Aliás, depois eu tenho que perguntar esse negócio aí, porque, por exemplo, em Minas Gerais, eu conheço pelo menos umas 50 startups, entendeu? Que já estão recebendo grana de fora para desenvolver, por exemplo, bateria de lantânio. Em Minas Gerais tem muito desenvolvimento de bateria de lantânio. Bateria. Mas a gente você pega o elemento igual o lítio, né? É que a minha transforma em bateria. Pergunta bem clara. Agora, pra você, deixa eu fazer, não é uma sabatina, mas assim, com você, mas o processamento desse lantânio. Não, calma aí. Nós vamos chegar no processamento. Que pra mim é o grande problema. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Como é que eles estão numa outra etapa se eles não têm a etapa do meio? Não, aí eu vou chegar nesse negócio pra você. O que acontece é o seguinte, você perguntou do nióbio e tal. É que o que a gente fala é o seguinte, a gente chama de terras raras e minerais que são hoje fundamentais. Por exemplo, o lítio não é uma terra rara, mas ele é um mineral bom. Parte do cobalto também. Cobalto, lítio, tório, entendeu? Não é terra rara também. O próprio nióbio, entendeu? Isso aí são elementos hoje
porque são elementos que fazem parte da cadeia que a gente mais precisa hoje, que é a cadeia tecnológica, né? Sim. É o que faz chip, é o que faz condutor, supercondutor, bateria. São esses elementos, entendeu? Todos esses aí. Tem as terras raras, fora todos esses outros. Sim. Então é um grupo de elementos que o Brasil tem. Aparentemente, a China, ela, nos anos 80, ela entendeu que isso teria um papel central. Sim. Parece que havia só uma mina no mundo que cuidava dessa parte terras raras nos Estados Unidos, que é na Califórnia. É. E aí a China entendeu, ela comprou alguma empresa americana, ela levou parte da tecnologia pra lá, e você tem o Deng Xiaoping numa entrevista falando em terras raras, avisando, a Arábia Saudita tem petróleo, a gente tem terras raras. E ninguém deu bola. E a China, ela fez esse planejamento de fazer a cadeia completa. E ela vai da mineração, do processamento, e é super... É poluição pra caramba, assim. O que eles acho que é perto da Mongólia, me corrija. A poluição da terras raras, o grande problema dela mesmo é a poluição. Porque aonde você... Porque acontece o seguinte, né? Primeiro, até explicar pra galera porque que chama terras raras. Muita gente acha que esse nome é porque tem pouco. Mas não é porque tem pouco, não. Não é. Tem muito. A gente chama de terras raras porque ela é muito difícil de você tirar ela da rocha. Então o que acontece? Como que é o ferro? O pessoal entender que é mais fácil. Você vai lá em Carajás, você pega uma pedrinha e aquela pedrinha tem ferro no meio. Você vai lá e quebra aquilo ali e sai só com ferro. Terra rara é exatamente a mesma coisa. Só que o problema é o processo para você tirar a terra rara da rocha, ele é muito agressivo. Então normalmente você faz com ácidos muito ferrados. E aonde você faz isso, você polui demais, e quando você polui, são regiões assim, cara, que você não planta nada. Sabe o mata-mato que você joga na sua casa? É basicamente aquilo lá. Não nasce nada, não nasce nem mato, entendeu? Então esse é o grande problema do processamento de terras raras. A China tem uma área gigantesca lá que não mora ninguém, meu amigo, dá-lhe, entendeu? Dá-lhe esse ácido e é isso aí. Aí fica tudo lá, mas produz coisa pra caramba, né? A China, que a China, que a gente não pode nem comparar ela, porque a China 70% das terras raras do mundo estão lá. 90% do processamento. 90% do processamento. Então o que a gente tem hoje no mundo é um monopólio. Sim. Basicamente é isso. E os Estados Unidos meio que não se tocaram até ver... Eu não sei se chegou a ver sobre isso. Quantos quilos de terras raras vão num F-35? É meia tonelada. É isso mesmo. Ou seja, o maior equipamento de ataque e defesa dos Estados Unidos, a base do sistema militar americano, que seria esse caça de quinta geração, ele é completamente dependente em tecnologia e processamento chinês. É isso. E eles não se tocaram. Como é que eles não se tocaram? Porque a gente não tá falando só do imãzinho que vai no celular. Não, mas eles se tocaram. Não. O problema é que quando começou essa guerra tarifária aí do Trump, aí que ele se ferrou. Porque a China falou assim, não vendo mais terra rara pra você. Ele falou, mas o problema, assim, já no governo do Obama, eles já estavam falando em começar a rever isso. E aquela mina que eu tava falando na Califórnia, ela tinha quebrado. Ela tinha ido à falência, porque tinha tanta fiscalização ambiental que fecharam a mina. Aí eles começaram, acho que já na gestão do Obama, acho que isso não vai dar bom. E agora, na questão do Trump, a China, você quer brincar? Irmão, você quer brincar mesmo? E aí eles entraram em pânico. E aí que entra o Brasil nesse cenário? Exatamente. O Brasil entrou num jogo. Só que assim, se nós tivermos uma boa liderança, uma boa presidência, a.k.a. espero que seja eu, você consegue transformar isso numa oportunidade gigantesca. Porque tem uma coisa que eu vejo igual na questão da inteligência artificial. Uma coisa é a inteligência, sei lá, fazer um caça F-35, desenvolver ele da prancheta até a concepção final e entregar ele com uma fábrica funcional com um preço viável, vamos colocar aí. Uma coisa é fazer o cloud, é fazer o chat GPT. Tô falando de duas indústrias diferentes. O Brasil não vai ter condição de fazer isso agora e nem nos próximos 10, 20, provavelmente 30 anos. Que a gente entenda onde a gente tá. Agora, por uma questão magnífica do destino, a boa parte da base de infraestrutura que você precisa para essas duas coisas, uma de data center e a outra tá aqui, para o processamento arrasado, a gente consegue fazer isso aqui. Isso nos dá uma posição geopolítica poderosíssima de ser uma base de infraestrutura para eles nos encaixarem nessa cadeia e dado que eles são dependentes da gente, eles fazerem transferência de tecnologia, trazer parte da produção e aí a gente acelerar na cadeia global de produção, saindo lá de baixo, numa posição humilhante que a gente tá, pro mínimo pra meiuca. O Brasil sair nessas cadeias desculpa o termo aqui, cocô do cavalo do bandido, pra ir pra meiuca, pro meio, é um avanço civilizacional nosso sem precedentes. Sim. E essa é uma chance colossal que nós temos. Não, essa é a chance. Agora, o problema é o seguinte, né? Quem vai assumir aí, você espera que seja você e tal, mas o lance é o seguinte, quem vai assumir, o que o Lula vai fazer até lá? Porque ele já tá entregando, ou não? Como que tá o entrega? Porque o Lula, ele vai pelo lado mais fácil. O lado mais fácil qual é? Entrega, meu amigo. Entendeu?
É o entreguismo. Eu não sei em que pé que tá lá a venda da Serra Verde lá, mas parece que tá no STF ainda, né? Sim. A Serra Verde, que eles foram comprar a maior mina de terra rara lá de Goiás, né? Mas eu acho que o STF barrou. Sim, tá com embargo judicial. Tá com embargo ainda. Com uma ação. Então, mas porque se vende... Cara, aí acabou, né? Porque aí você já entregou. Aí como que... Por exemplo, vamos supor que o Lula vai lá e entrega. Eu não acho que isso foi uma entrega do Lula. Eu não acho que foi uma entrega específica do Lula. O Lula foi colocado... O Trump botou o Lula pra sentar numa cadeirinha. Isso ainda no ano passado, quando eles estavam discutindo Venezuela, tarifas, Magnitsky. A lei do Magnitsky. O ponto dela é isso aí, meu. Ali que começou. O Lula começou a ceder ali na questão das terras raras. E ali o Trump obrigou basicamente o Lula a tirar qualquer perspectiva da China a atuar nesse setor aqui. A China naturalmente viu o Brasil como um fornecedor de terra rara e ele avisava assim, deixa eu minerar aqui, Lulinha, e manda lá que eu processo lá na China. Porque, se eu não me engano, também me corrija, a Austrália tem mineração de terra rara, só que o processamento ela faz na China. Porque a China é o mais competitiva, as leis ambientais não existem. É a mesma coisa do petróleo. É igual o petróleo pesado, que a gente pega, vende o petróleo para refinar lá fora e compra ele depois refinado. Basicamente a mesma coisa, isso aí até que nem tem muito problema, mas o lance tinha que ter o processamento aqui. É óbvio. Tinha que ter o processamento aqui. O meu medo qual é? Quando a gente fala de uma indústria pesadíssima, que é dessa aí, nós brasileiros aqui, que vivemos aí, todos petrolão e tal, a gente sabe na mão de quais empresas que isso vai cair. A gente sabe na mão de quais empresas que vai cair. Infelizmente. São 4 ou 5 empresas que podem fazer isso. Assim, sendo bem sincero, houve agora alguns anos atrás, houve uma suposta, todo mundo comemorou a privatização da Eletrobras e alguns marcos que regularam a área de termoelétrica. Você vai ver quem são os donos das termoelétricas. Sendo bem sincero, tem um parente do Kassab que tem uma termoelétrica lá na região sul. Lá no Maranhão tem termoelétrica e tal, também com parente de político. O Centrão ficou dono da geração de boa parte da energia, especialmente com termoelétrica no Brasil. Se você gostou desse corte, já deixa o like para fortalecer o canal. E se quiser ver mais cortes como esse, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Leva só um segundo e ajuda muito. Tamo junto!